Shalom, queridos, graça e paz, estou de volta. Estou iniciando agora, nessa tarde de sexta-feira, o programa Momento Profético. Eu sou o pastor Cristóvão Dias, eu estou aqui nesse momento, nesse exato momento, estou aqui pela nossa página Estúdio Parente, TV Parente, e tenho certeza de que o Senhor, Ele há de realizar grandes coisas. Eu quero aqui convidar você, queridos, para estar junto comigo nessa tarde de sexta-feira, para nós sermos ricamente abençoados, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Eu estou aqui nesse exato momento, mandando algumas mensagens, estou aqui já começando a fazer aquele link com outras pessoas, e eu tenho certeza de que o Senhor Jesus, Ele tem algo muito especial para ministrar no nosso coração. Eu estou aqui na minha residência, estou aqui na minha casa, e nós estamos vivendo um momento especial. Como eu digo momento especial? Um momento de que a mão de Deus está nos guardando de tudo aquilo que se levanta para tentar nos tirar do propósito. Mas eu quero aqui ministrar algo com você, ministrar uma palavra ao seu coração, algo profético. E convido você nesse momento, você que está me assistindo, você que está ao vivo, você que vai estar assistindo depois desse vídeo gravado, tá certo? Vai ser gravado, e eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai usar poderosamente e abençoar a sua vida. Por quê, queridos? Porque se você semear essa palavra no coração de outras pessoas, de outras famílias, pelas redes sociais, eu tenho certeza de que o Senhor, Ele vai abençoar poderosamente a sua vida. Eu quero aqui dizer para você, queridos, eu sou o pastor Cristóvão, do Ministério Internacional Apostólico Manaim, o Mian 12 Church aqui da cidade de Manaus, e eu quero aqui glorificar a Deus por esta oportunidade que Deus tem me dado, está realizando na minha vida, porque eu sei e acredito que o Senhor é poderoso. Estamos fazendo parte de um projeto Estúdio TV Parente, que nós iniciamos com rádio, mas hoje nós estamos trabalhando para estruturar melhor nossa TV online. Ou seja, hoje as nossas lives elas são diretas, mas em breve as nossas lives terão comerciais, terão quadros, ou seja, terão clipes de louvores quando não tivermos algum levita ao vivo para tocar junto, a adorarmos ao Senhor. Mas quando não tiver, nós vamos ter clipes de outros levitas, nós vamos colocar, e vai ser dessa forma. Deus abençoe você. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Fique com esse lindo clipe para louvor e exaltação do nome do Senhor Jesus, tá certo? Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Shalom. Aí vai cortar a imagem, tudo ao vivo, vai cortar a imagem e vai entrar o clipe, mas como nós ainda não estamos prontos ainda, nós estamos fazendo essa live ao vivo. Eu quero convidar você, queridos, a nós sermos ricamente abençoados rapidamente. É uma palavra bem rápida e uma palavra bem especial. Deixa eu dizer uma frase para você: não existe sucesso sem sacrifício. Isso é fato, porque o segredo não é ser vencedor, o segredo é se manter vencedor na vida pela qual nós estamos presenciando ou estamos vivendo. Na vida nada é fácil. Jesus, ele fala, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O nosso mestre nos deixou exemplos para nós termos ferramentas poderosas para vencermos nos dias, não nos dias que venham estar aparecendo, ou seja, nos dias maus, nos dias de tribulação. Estamos vivendo um ano 2020, o início dele, turbulento. Nós estamos em uma turbulência, mas eu quero dizer para você que essa turbulência ela está acabando. Essa situação ela está caindo por terra, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos é um Deus que tem todo o poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas, homens e mulheres que tiveram oportunidades, queridos, de desistir da sua vida, ou seja, de serem pessoas problemáticas, de serem pessoas que viessem ter feridas muito profundas na sua alma, em primeiro lugar, e isso iria refletir na sua vida física. É isso que acontece com muitas pessoas, queridos, que estão à procura do sucesso. Elas não entendem ainda que o sucesso, ele tem um sacrifício,
Todo sucesso significa um conjunto de vitórias, ou seja, são conquistas uma das outras que se formam um sucesso, ou seja, alcançando uma etapa nova na minha história e na minha vida. Mas a Bíblia fala a respeito de um certo jovem chamado José. José, nós podemos falar de várias maneiras, mas a Bíblia diz em Gênesis 39, no versículo 1, algo muito interessante da parte de José. Porque a época de José, ela também teve situações, ou seja, era a época da escravidão, era na época do sofrimento, não tinha pandemia, mas tinha uma escravidão, tinha chicotes, tinha prisões, tinha açoites, ou seja, era algo também difícil naquela época. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV, não tinha avião, mas eles estavam vivendo da maneira da qual eles estavam presenciando, ou seja, daquilo que eles estavam tendo. E qual era a única ferramenta que eles tinham para vencer o inimigo, ou seja, Faraó? A fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que José ele foi provado. Versículo 1 do capítulo 39 de Gênesis diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou da mão dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Agora é interessante, quem era José nessa época? Quem era José nesse momento? Quem era José? José era um escravo, a gente sabe que ele poderia ser um camarada muito problemático. Estamos aqui no programa Momento Profético, esse é um momento muito profético na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos faz termos uma jornada feliz. A palavra do Senhor, a instrução de Deus nos faz sermos pessoas diferentes. A instrução do Senhor, ela nos traz temor, ela nos traz entendimento, ela nos traz sabedoria e ela nos traz estratégias para vencermos as situações adversas da nossa vida. A Bíblia diz que José poderia ser um cara problemático. Ele poderia ter muitas feridas, como ele teve. Ele era, sabe, invejado pelos seus irmãos. Ele foi jogado numa cisterna de 7 metros de fundura e não quebrou nenhuma parte do seu corpo. Ele poderia ter morrido na queda naquela cisterna. Entendeu, queridos? Olha só a história que eu e você muitas das vezes precisamos nos aprofundar para trazer para a nossa realidade. Porque muitas das vezes achamos que a nossa vida está tão difícil que nós achamos que nós somos as pessoas mais problemáticas do mundo. Mas eu quero dizer para você que na Bíblia existem pessoas que passaram por tanta crise e por tantas situações difíceis, mas elas decidiram não desistir dos sonhos. Elas decidiram continuar, elas decidiram vencer todas as situações adversas da sua vida. José, voltando para a história, ele poderia ser um cara problemático. Poderia guardar mágoa dos seus irmãos, ódio dos seus irmãos. Os seus irmãos jogaram na cisterna, tiraram ele, venderam ele por 20 moedas de prata, venderam para os ismaelitas. Ele ficou andando no deserto como escravo por algum tempo e chegou no Egito. Nesse episódio do capítulo 39, chega no Egito e é vendido como escravo, só que ele não era escravo. E aí eu abro um parênteses para dizer para você, existe fases da nossa vida que nós não vamos compreender, existe fases da nossa vida que nós vamos precisar da direção de Deus para ter um sucesso da nossa história. Precisamos do auxílio do Espírito Santo, queridos, para nós entendermos, por uma parte, aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida, fecha aspas. Eu quero dizer para você, queridos, que José ele teria qualquer desculpa, ou seja, palavras de murmuração na direção de Deus, até mesmo dizendo: Deus, tu é mau, por que tu deixou isso acontecer comigo? Eu não fiz nada, eu apenas tive um sonho, 2 sonhos e apenas contei os sonhos. E isso talvez José poderia questionar com Deus, mas a Bíblia não menciona isso. E uma coisa que me chama a atenção é que José, na trajetória da Bíblia, do capítulo 37, conta o início da história dele com 17 anos. Mas quando ele é vendido, quando ele os irmãos se levantam, a Bíblia não menciona José guardando mágoa. A Bíblia não menciona José sendo um baú de problemas, como muitas outras pessoas hoje estão vivendo. Talvez você possa dizer para mim assim agora: pastor, só não imagina o que eu estou vivendo. Pastor, só não imagina o que eu já passei. Aí eu digo para você que me assiste agora: você também não imagina o que eu passei, você também não imagina o que eu estou vivendo. Todos nós precisamos entender, queridos, que precisamos carregar nossa cruz e ter a sabedoria de Deus
para não cortarmos a cruz e para não jogarmos a cruz fora. Precisamos da força do Senhor para vencermos e termos sucesso na nossa vida. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz que José, ele foi uma pessoa que poderia muito bem ter problemas. Ele chega no Egito, ele é vendido como escravo, mas ele não era escravo. Ele não tinha sangue de escravo, ele era nobre, ele era da realeza, ou seja, ele era da linhagem de um homem que foi escolhido como Israel. Ele era filho de Israel, ou seja, de Jacó. Então não era qualquer pessoa. Aí eu aprendo que muitas das vezes as pessoas entendam outro ensinamento para você compreender, antes de eu entrar no princípio, antes de eu entrar nos pontos principais para ter sucesso na vida. Muitas pessoas acham que somente aquele que não tem uma vida, ou seja, que nasceu numa situação dificultosa, né? Só esses tipos de pessoas que podem passar por problemas, aqueles que têm tudo não vão passar, pelo contrário. A Bíblia diz que todos nós, ser humano, nós vamos passar por situações difíceis. Mas a Bíblia diz, querido, que José chegou lá e foi comprado. E aí eu entro trazendo a história de José. Como eu posso ter sucesso na minha vida em tempos de crise? Como eu posso ter sucesso na minha vida em tempos de dificuldade? Eu quero aqui trazer essa palavra para os dias de hoje, porque foi isso que José fez. José, ele passou por tudo. Ele foi vendido como escravo, mas a Bíblia diz no versículo 2, mas o Senhor era com José. Eu quero aqui profetizar na sua vida e dizer para você como voz profética, o Senhor é contigo, o Senhor é na tua casa e o Senhor, Ele te ama. Primeiro princípio para eu ter sucesso na minha vida, decida hoje, enquanto outros estão duvidando. Primeiro princípio para eu ter sucesso na minha vida, decida hoje. Sabe o que, queridos? Decida hoje servir em primeiro lugar o Senhor como princípio de Deus, e decida hoje ser uma pessoa diferente. Decida hoje lançar o passado para fora, para trás. Decida hoje viver o presente. Decida hoje viver o presente diferente do que você vivia no passado. Decida hoje, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 21, a passagem referente à decisão, ou seja, não está no muro, não está em dúvida. A Bíblia diz de Elias com o povo. Elias olhou para o povo, depois que os sacerdotes, os 450 profetas de Baal, eles clamaram meio dia inteiro e não tiveram resposta nenhuma. E aí a Bíblia diz que Elias olha para o povo e diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Ou seja, trazendo para os nossos dias hoje, decida hoje, queridos, a continuar os seus projetos. Decida hoje a ser uma pessoa diferente. Decida hoje ser uma pessoa modelo de fé e de determinação. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter sucesso nesse ano de 2020? Então decida hoje, não fique no muro. Não seja como muitas pessoas que são indecisas na alma. A Bíblia diz no livro de Tiago, diz que todo aquele que é indeciso, ele é como a onda do mar. A onda do mar vai e volta, e é assim que é a pessoa indecisa. Ou seja, uma pessoa que ela começa uma coisa e não termina, porque é indecisa, já prepara menino para outra coisa, ou até mesmo deixa a dúvida entrar no seu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Tenha fé e você viverá uma vida, sabe, não de dúvida, mas uma vida de decisão, debaixo do princípio de Deus. Eu quero aqui dizer para você uma frase. Deus, ele pensa por nós, ele pensa em nós, mas ele não pensará por nós. Escute uma coisa, guarde essa frase no seu coração. Deus, ele pensa em nós. Em que sentido? De mudar a nossa vida, de nos abençoar, de nos tornar pessoas prósperas, de fazermos pessoas modelo de fé e pessoas determinadas, ou seja, pessoas inconformadas com as negatividades, com as situações difíceis. Seja a pessoa diferente hoje.
Então decida sair do lugar que te paralisa, decida sair desse nível de depressão que talvez esteja perseguindo você. Saia desse nível de incredulidade. A incredulidade, ela rouba o sucesso, mas a fé, a certeza e a convicção, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos traz sucesso na vida. Segundo princípio, querido, para eu ter sucesso na minha vida, persista enquanto outras pessoas estão desistindo. Primeiro princípio, decida enquanto os outros estão em dúvida. Segundo princípio, persista enquanto os outros estão desistindo. O livro de Isaías, querido, no capítulo 32, no versículo 8, diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Ou seja, persistir, querido, é não recuar, é não olhar para trás. Sabe o que a Bíblia diz referente a isso? Referente à fé. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 38, ensina, eu não vou dizer o versículo certo porque eu posso errar aqui para você, mas entre o 35 ao 38 diz o versículo: o meu justo viverá da fé, mas se ele retroceder, o meu espírito não terá prazer nele. Sabe quem disse isso? Foi o Senhor Jesus. Sabe quem ministrou essa palavra? Quem liberou essa palavra foi o Senhor. Ou seja, se eu e você somos de Deus, se eu e você queremos ter sucesso, primeiro precisamos pagar um sacrifício, pagar um preço. E esse preço é, em primeiro lugar, tomar uma decisão. Em segundo lugar, persistir enquanto as outras pessoas estão parando, ou seja, estão deixando de fazer o que faziam. Eu quero profetizar na sua vida, você que é empresário, você que tem o seu negócio. Eu sei que todas as pessoas estão vivendo essa situação, que são empresários, que são empreendedores, pessoas que algumas perderam já. Algumas estão correndo o risco de perder esse mês de maio, outras estão se segurando. Eu quero dizer que um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher decidido, um homem e uma mulher persistente, eles nunca serão derrotados. Eu estou dizendo isso para você porque eu sou um homem que tenho vivido situações, vivi algumas situações muito difíceis. Confesso para você, como ser humano, pensei em desistir em situações da minha vida. Eu pensei em parar, eu pensei, olhar para trás, porque eu sou ser humano. Mas aí é nessa hora que a Bíblia me ensina que eu tenho que viver o que eu prego, que eu tenho que viver o que eu leio, que eu tenho que viver o que eu acredito. E aí é nesse momento que nós provamos como está a nossa fé. É nesse momento que nós percebemos como está a nossa espiritualidade. A Bíblia nos declara que o homem nobre, ou seja, a pessoa nobre, a pessoa que projeta as coisas nobres e nas coisas nobres persistirá. Não desista dos seus projetos. Não por causa de uma pandemia, não por causa de um vírus, não por causa de uma crise, não por causa da falta de dinheiro, não por causa da doença. Não é talvez você diga, é fácil falar, pastor, quando não está vivendo uma situação. Sim, mas eu quero dizer, queridos, que todos nós, eu e você, temos exemplos de experiências com Deus e testemunhos poderosos para abençoarmos a vida de muitas pessoas. Eu digo isso para você, queridos, porque já tive momentos de desistir. Mas sabe por que não desisti? Porque eu sou um homem decidido na minha alma. Podemos até passar por essas fases, mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus que nos guarda e que nos deixa, querido, passar por momentos, sim, mas nenhum momento nos vencerá enquanto nós tivermos fé no Senhor. Eu quero liberar uma outra palavra na sua vida e dizer para você, não desista dos seus projetos, nem dos seus sonhos. Você quer ter sucesso na sua vida? Então, se a sua vida ficou difícil hoje, parabéns! Você subiu de nível, de um novo nível. Talvez você diga, pastor, tá louco, pastor, como é que você está me dando parabéns se eu estou passando uma grande crise na minha vida? Se você está passando uma grande crise de pé, então você é um bem-aventurado. Porque talvez você poderia ser como muitos outros que já decidiram, que já pararam, mesmo com um problemazinho, tomaram uma decisão de não querer mais continuar. Eu quero dizer para você que todo homem que é decidido na alma, todo homem que é persistente nos seus projetos nobres, esse homem e essa mulher prosperarão até em tempos de crise. José estava como
escravo no Egito, foi vendido como escravo. Ele não era escravo, ele foi vendido como escravo, mas a Bíblia diz que na casa de Potifar, Deus era com José. Sabe, querido, se a sua vida está difícil, para me concluir, passar por outro princípio, se a sua vida está difícil, parabéns, você subiu de um novo nível, ou seja, um nível para você ser um exemplo para uma nova geração que se levantará em breve, ali na frente, mais na frente, no futuro, e Deus usará a sua vida. Se prepare, o tempo de cantar já saiu do trono do Eterno na sua direção. Terceiro princípio para você ter sucesso na sua vida. Terceiro, comece enquanto os outros estão procrastinando, ou seja, procrastinando. O que significa a palavra procrastinar? Significa deixar para depois aquilo que estava fazendo, ou seja, adiar aquilo que eu comecei, ou seja, transferir aquilo que eu estou fazendo hoje para amanhã. Então não seja como muitas pessoas que estão procrastinando o seu sucesso, ou seja, a sua vida, a sua jornada. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Neemias, no capítulo 13, no versículo 19, diz assim: e sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passar o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Sabe o que Neemias está fazendo? Qual foi o trabalho de Neemias? Qual era a chamada de Neemias? A chamada de Neemias era reconstruir os muros, era fechar as, era fazer com que a cidade voltasse novamente. Mas existiam situações que não poderiam ser deixadas para outro dia. Tem situações na nossa vida que elas têm que ser resolvidas hoje. Elas não podem ser resolvidas amanhã. O que eu posso fazer hoje, eu não posso deixar para fazer amanhã. Eu tenho que fazer hoje. Então, se você tem algo para fazer hoje, se você tem algo para realizar hoje, não deixe para fazer amanhã. Faça hoje, porque se você fizer amanhã, você vai acumular situações que vão te trazer dores. E procrastinar é isso, é deixar de fazer o que é para fazer hoje, amanhã, ou seja, em um outro dia. Eu vou dizer uma outra frase para você, para me concluir essa mensagem aqui sobre como ter sucesso na vida. Primeiro princípio foi ser um homem decidido. Segundo, ser um homem persistente. Terceiro, não ser uma pessoa que venha procrastinar, ou seja, deixar de fazer ou começar aquilo que eu parei enquanto outros estão parando, ou seja, dar continuidade. E eu quero aqui dizer para você, fuja das reclamações. Elas irão criar um grande problema para cada solução. Deus escolheu você para você ser administrador de promessas e bênçãos, não para ser administrador de problemas. Deus já te deu sabedoria, eu quero profetizar a sabedoria de Deus na sua vida. Quero declarar na sua história a bênção de Deus nesse programa Momento Profético. Como voz profética, como chofar do Eterno, eu libero essa palavra no seu coração. Que o Senhor venha te guardar e que você seja um grande administrador, uma grande administradora em tempos de crise, assim como foi José. José, no tempo da crise, ou seja, que tipo de crise? Como escravo na casa do seu Senhor. A Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos, o Senhor abençoava. Então, essa situação difícil que você está enfrentando, lance fora toda reclamação, toda murmuração. A Bíblia diz que a murmuração ela atrai maldição. A reclamação ela traz problemas, mas a glorificação, ou seja, a exaltação ao Senhor me garante o êxito na minha jornada, me garante sabedoria para eu ter sucesso na minha vida. Quarto princípio, para você ter sucesso na sua vida, trabalhe enquanto os outros estão desejando. Existem muitas pessoas que só desejam, só sonham. Eu tenho um sonho, mas nunca realizam o sonho. Sabe por quê? Porque não tem decisão, ou seja, não tem atitude. Seja uma pessoa de atitude, seja uma pessoa... Trabalhe, queridos. Aí você diz, mas pastor, como é que eu vou trabalhar em tempo dessa crise, dessa pandemia? Deus te deu sabedoria para você administrar e ter soluções para qualquer tipo de crise.
Deus me deu uma graça, Deus há muitos anos atrás, no início da minha chamada, eu já vou completar 24 anos como cristão, já 19 anos como pastor, já 11 anos completei como pastor presidente do Ministério Minha 12. Ou seja, nesse decorrer de 24 anos, no início da minha jornada, Deus me falou uma palavra muito poderosa, dizendo assim: Cristóvão, eu te darei um dom, e esse dom se chama fé, mas você vai ter que viver essa fé. Eu tenho dito para você, eu quero dizer para você que toda essa minha trajetória, eu e minha casa, nós temos vivido fé. Hoje estamos vivendo fé. Não é fácil, querido, ser uma pessoa que venha viver da fé. Mas eu quero dizer que existem momentos da nossa vida que no meio da crise Deus nos dá sabedoria para resolver com uma solução, para mudar a nossa história. Querido, eu vou dizer uma outra frase: Satanás, ele trabalha anos e anos para destruir uma família. Deus apenas usa uma pessoa em alguns segundos com uma palavra profética, constrói aquilo que por anos o diabo trabalhou para destruir. Deus, ele tem o poder de mudar a nossa história. Então, volto a dizer para você que é empreendedor, para você que tem o seu próprio negócio, para você que talvez perdeu o seu emprego, talvez você perdeu o seu emprego por causa dessa pandemia. Deus já te preparou um momento, algo especial. Se prepare, porque esse mês de maio, para algumas pessoas, claro, é difícil, muito difícil. Mas até para essas pessoas, o mês de maio é um mês da bênção de Deus. O mês de junho é um mês poderoso, porque esse é o ano do extraordinário de Deus. Então trabalhe enquanto alguns estão desejando, só apenas desejando. Jesus, ele fala em João capítulo 5, versículo 17, me ensina o Senhor. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus é exemplo para mim e para você. O que adianta eu dizer que eu sou crente, que eu sou pastor, que eu sou ministro, que eu sou líder, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu sou uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não deseja ter êxito e crescimento. O que adianta? O que adianta? Não adianta nada. Palavras não falam, mas as atitudes, elas falam mais altas. E por último, queridos, para concluir essa mensagem, você quer ter sucesso na sua vida? Número 5. Viva uma vida que os outros sonham viver. Eita maravilha! João capítulo 10, versículo 10, diz o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o sucesso, eu sou a vitória, eu sou o favor de Deus. Então viva essa vida, viva uma vida que os outros só sonham. Decida hoje. Seja uma pessoa decidida. Eu quero concluir essa mensagem, esse programa, já vou encerrar. Eu quero declarar na sua vida: Deus já colocou o seu nome, a sua casa, os seus familiares na sua agenda. Você já está na agenda de Deus. O Senhor já tem algo especial para você, que se ainda não aconteceu, ainda não apareceu, não te afoba. Olha só, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza, princípio, certeza, tenha certeza das coisas que se esperam. Espere no Senhor. Diz o salmista: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Oh, glória a Deus. E aí o versículo 11, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus: e tenha convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então comece a sonhar. Olha só uma coisa interessante: não existe sucesso, querido, sem sacrifício, porque o segredo não é ser campeão, é se manter campeão em meio a grandes desafios que surgem na nossa caminhada. Para me concluir, Gênesis capítulo 39, versículo 3, olha o que diz a Bíblia: e viu seu Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Sabe o que a Bíblia está falando? De José. Ele era escravo, ele estava num palácio, mas que não era dele, ele estava vivendo uma casa que não era dele, ele estava no meio de pessoas que não era dele, ele estava numa posição que não era, que ele não nasceu para aquilo. Mas a Bíblia diz que esse processo de 13 anos, escute, José passou 13 anos depois que ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele saiu do buraco, ou seja, que ele saiu da cisterna,
Por 13 anos ele andou no deserto, ele foi vendido como escravo, entrou na casa de Potifar, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele foi caluniado, ele foi jogado lá no cárcere inferior, e diz a Bíblia que quando ele chegou no cárcere, ele já era conhecido pelos carcereiros, ou seja, pelas pessoas do Egito. E o carcereiro, diz a Bíblia, que colocou o cárcere, a prisão, ou seja, a penitenciária, na mão de José. E a história, a Bíblia diz que o tempo que José foi administrador da prisão foi os melhores tempos que os presos comeram bem, viveram bem, ou seja, aonde um homem de decisão, um homem que persiste, um homem e uma mulher, sabe, queridos, que não fica na beira do muro, ou seja, que começa enquanto muitas outras pessoas estão procrastinando, sabe, que trabalha enquanto outros estão apenas desejando, que vive uma vida que as pessoas só vivem sonhando a vida que elas querem. Quando Deus encontra um homem e uma mulher dessa maneira, Deus, ele faz prosperar de uma maneira poderosa. Eu quero fechar essa palavra, esse programa dessa tarde, dizendo para você, não seja mais um na presença de Deus e nesse planeta. Todos os dias eu tenho falado com Deus, eu tenho dito para o Senhor, Senhor, me faz ser diferente, Senhor, me faz ser um pastor diferente, me faz ser um marido diferente, me faz ser um pai diferente, me faz ser uma pessoa diferente, me faz ser um servo diferente. Não adianta eu ser apenas, me apegar apenas num título. Título não fala nada, apenas se traz uma posição, mas uma vida com Deus, uma vida de retidão, uma vida de sinceridade, uma vida de honestidade, uma vida de temor, uma vida de busca do Senhor em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele nos ensina que eu tenho que colocá-lo ele como o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se eu e você vivermos isso, não somente de palavras, mas se nós vivermos na prática, todos os anos, todos os dias, as décadas que virão, eu tenho certeza que nós, no Senhor, antes de partirmos dessa terra para a vida melhor ainda, eu tenho certeza que o nosso legado será contado por gerações. Eu profetizo que a tua história, ela não vai acabar apenas por um vento qualquer. A tua história ficará firme como a minha e a sua e a nossa história. Ficará firme como uma rocha. A nossa história será contada em gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, tataranetos, e aí vai afora, porque a Bíblia diz, se Jesus não voltar, isso vai acontecer. Mas se ele voltar, não importa. O importante é que eu e você hoje, no presente, no século 21, no ano 2020, somos as pessoas que ele deseja termos uma decisão direcionada pelo seu poder. Não existe sucesso sem sacrifício. Você quer ter sucesso na sua vida? Então coloque o Senhor como prioridade. Coloque tudo na mão do Eterno e deixe o Senhor fazer aquilo que Ele deseja realizar na sua história. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero aqui profetizar, Pai, nesse momento da oração, nesse momento especial, nesse momento profético, eu quero aqui profetizar, Senhor. Eu sei que a minha casa é o melhor lugar da tua habitação. Esse lugar é o lugar, Pai, que tu escolheste para ser a fonte de um grande avivamento. E aqui eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que estão comigo, que estão me assistindo pela nossa página Estúdio TV Parente. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha guardar. Senhor, eu oro nesse momento pelas pessoas que estão em frente de batalha, pessoas que estão enfrentando esse inimigo invisível. Senhor, obrigado por guardar muitas pessoas, todos nós, mas as pessoas que estão na frente de batalha, as pessoas que estão, Senhor, na direção desse inimigo invisível, que estão lutando para salvar vidas, que são os enfermeiros, que são os médicos, que são as pessoas do serviços gerais, ou seja, da limpeza dos estabelecimentos, dos hospitais, dos lugares onde estão recebendo os doentes. Senhor, meu Deus, blinda eles com teu poder, blinda eles com a tua graça, blinda eles com a tua graça e fé, Senhor, que eles sejam blindados com teu amor e que as tuas asas, assim como diz o Senhor nos evangelhos, assim como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Pai Celestial deseja fazer com vós. Senhor, faz isso conosco, faz isso com eles. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui profetizar nessa tarde de sexta-feira.
Senhor, nesse Shabat que nós vamos daqui a pouco estar finalizando, ou seja, iniciando, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que Tu é poderoso, Pai, para guardar os Teus filhos e todos aqueles que Te clamam e que Te buscam. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Senhor, em nome de Jesus, eu creio e acredito nessas promessas, porque elas foram feitas para nós. Senhor, eu apresento a vida de cada pessoa que está enfrentando essa doença, esse vírus. Meu Deus, renova os pulmões, renova, Senhor, as articulações, renova o corpo, renova a alma, renova as células tronco. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta a vida, traz de volta, Senhor, as forças para esta pessoa. E eu quero declarar, Senhor, nesta tarde de sexta-feira, a vitória para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero aqui agradecer a Deus por esta tarde. Quero agradecer a Deus por você que está me acompanhando. Quero agradecer a Deus por esse programa, e eu quero dizer que amanhã eu vou estar novamente trazendo uma nova palavra, uma palavra profética, uma palavra especial. Me ajude, queridos, a compartilhar essa live, me ajude a compartilhar esse momento especial, porque eu tenho certeza de que o Senhor, Ele deseja abençoar muitas vidas. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que em breve nós vamos estar retornando claro, com todo o cuidado, com máscara, com álcool em gel, lavando as mãos. Isso já era para estarmos fazendo há muitos anos, né? Então, muitas das vezes as coisas acontecem para nos alertar, para mostrar o que nós precisamos sair da rota de colisão e entrar numa nova jornada. Deus, Ele está na nossa frente. Eu sei que os cultos que vão surgir, que vão voltar às igrejas, né? Os eventos, claro, a aglomeração, o futebol, aquilo que me traz alegria, que me é benéfico, tá certo, queridos? Estar em família, estar realizando um aniversário entre amigos, ou seja, estar em comunhão. Eu sei que isso vai voltar, claro, para nós termos uma normalidade em tudo isso, vai demorar um pouquinho, mas enquanto não chega esse momento, vamos nos cuidar, claro, vamos estar em casa, se puder sair, saia com todo cuidado, mas também tenho certeza de que o Senhor, Ele tem nos guardado e vai nos guardar para a glória do seu santo nome. Esse programa é o programa Momento Profético. Eu sou o pastor Cristóvão Dias, eu sou o pastor do Ministério Internacional Apostólico Manaim, o Mian 12 Church, aqui na cidade de Manaus. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, e eu quero aos discípulos do Ministério Mian 12, que Deus abençoe a cada um deles, e que eu tenho certeza que em breve o Senhor vai nos alegrar muito mais para a glória do seu santo nome. Um beijo no coração, um abraço ao meu amigo Cláudio Parente, pastor Reginaldo, apóstolo Messias, pastor Laurimar, pastor Dilson, né, pastor Geraldo e muitos outros. Me perdoe os outros pastores que não vou falar aqui, senão vai demorar muito, mas a todos vocês, amigos, pastores, evangelistas, empresários, pessoas de perto, de longe, você que é daqui de Manaus, você que é de outro estado, você que é de uma outra nação, que o Senhor te guarde. Me ajude a compartilhar esse link, me ajude a compartilhar essa live, e que Deus abençoe você. Amanhã, a partir das 16 horas, estarei novamente aqui, tá certo? Para você que é profissional, para você que é barbeiro, para você que é de mercearia, de farmácia, de qualquer outro empreendimento, que o Senhor te prospere, que o Senhor te abençoe, que o Senhor vá diante de ti, que o Senhor vá guardando a tua jornada, que o Senhor seja o teu escudo, que o Senhor seja a tua proteção, que o Eterno seja exaltado através da sua vida, da sua casa e da sua família. Como sacerdote, eu ministro o ano 2020 para minha casa, para a sua casa, para a nossa família, prosperidade na área espiritual e principalmente na área física. Que o Senhor venha estar conosco todos os dias. Que as noites que você terá com a sua família, tanto a minha como a sua, serão noites proféticas e especiais. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica na graça do Senhor. Me ajude a compartilhar em nome do Senhor Jesus esse programa. Programa Momento Profético. Deus abençoe você. Shalom, shalom. Um abraço a todos vocês que estão me assistindo, pessoas que entraram, pessoas que participaram e você que está participando sem estar no ao vivo, tá bom? Mais uma vez eu quero dizer para você, em breve nós vamos estar com uma programação diferente, com quadros, com clipes, com palavras, com muitas coisas boas e novas para a glória do Senhor Jesus, tá certo? Beijo no coração, graça e paz. Shalom.